Boa noite, eu me chamo Renan Murilo e o nosso grupo é composto por Evelyn Cauane e David Nunes. Clara Larissa e Augusto Coelho. Fique agora com o nosso curta-metragem sobre a história do pensamento geográfico. A primeira escola da geografia surgiu na Alemanha com o geógrafo Friedrich Hassen, que desenvolveu o determinismo geográfico, que defendia que o meio natural condicionava ou determinava o comportamento humano. A ideia era que o ambiente influenciava diretamente a cultura, a economia, até o desenvolvimento das nações. Também surgiu o conceito de espaço vital, usado mais tarde por ideologia para justificar a conquista de povos que eram não tão desenvolvidos quanto a Europa. Apesar do pioneirismo, o determinismo foi bastante criticado por simplificar relações humanas e justificar domínios coloniais. A segunda escola foi a escola francesa, que teve início no século XX. Em contraposição ao determinismo na França, Paul Vidal de Lablache criou o possibilismo geográfico, defendendo que o ser humano não tem liberdade de escolha diante das possibilidades oferecidas pelo meio natural. Surge o conceito de gênero de vida, que analisa os hábitos humanos em relação ao ambiente. Essa escola valoriza o estudo regional com foco descritivo e humanista. Nas décadas de 1950 e 1960, surgiu a geografia empírica quantitativa nos Estados Unidos e na Inglaterra, após a Segunda Guerra Mundial, onde a geografia passou por uma revolução quantitativa influenciada pelo pensamento científico-matemático. Essa escola ficou conhecida como anglo-saxônica, onde a geografia virou uma ciência mais objetiva e técnica baseada em dados de estatística, modelagem e gráfico, onde o foco em análise espacial, logística matemática e o uso de modelos para entender ferramentas geográficas. Muito usado no planejamento urbano e em políticas públicas, mais criticado por ignorar os aspectos sociais e culturais. Uma das escolas que surgiu também foi a Geografia Crítica Marxista, que iniciou na década de 1970 a 80. Com base em teoria marxista, surgiu uma corrente crítica que questionava a neutralidade da geografia quantitativa. Nomes como David Harvey, Milton Santos e Manuel Corrêa de Andrade passaram a defender a geografia engajada com as desigualdades sociais e a luta de classes. E com isso, a geografia passou a analisar as relações de poder, a produção de espaço e o impacto do capitalismo sobre o território. Cresceu o interesse por temas como a urbanização, periferias, exclusão sociais e a globalização. A geografia humanista e cultural surgiu na década de 1980 a 1990. Outras correntes surgiram influenciadas pela fenomenologia e pela psicologia, e também pelos estudos culturais. Focam na percepção do espaço, identidade, cultura, simbologia e subjetividade. Estuda o sentido do lugar e o cotidiano e como as pessoas vivem e sentem o espaço. Os principais conceitos humanistas são o lugar, afetivo e simbólico, topofonia, apego emocional ao lugar, espaço vivido e paisagem percebida. A geografia enquanto ciência surgiu da necessidade de compreender o mundo e suas relações. A sistematização teve início principalmente no século XIX,
com influência diretamente da Alemanha. Autores como Humboldt, que estudou os fenômenos naturais, e Ritter, que buscou entender as relações homem e natureza, foram centrais para a instrução do pensamento geográfico. A formação da geografia como ciência foi influenciada por fatores materiais, como o avanço técnico, os sistemas econômicos e o colonialismo. E por fatores imateriais, como ideologia, valores culturais e visões do mundo que moldaram o olhar geográfico. A geografia tradicional estava pautada por bases como positivismo, a crença no dado, no concreto e no mensurável. Ela também carregava a influência do determinismo, que associava o comportamento humano ao ambiente físico, e do regionalismo, que classificava e organizava o espaço em regiões homogêneas. A partir do século XX, a geografia passou a ser questionada. A geografia quantitativa buscava maior rigor científico, usando estatística e modelos matemáticos. A geografia crítica, inspirada no marxismo, denunciava a desigualdade e buscava uma leitura transformadora do espaço. Já a geografia humanista cultural valorizava a experiência e o significado cotidiano das pessoas. No Brasil, o saber geográfico foi moldado por nossas raízes culturais e sociais. A geografia aqui não só tem uma ciência de espaço, mas uma ciência de vida no cotidiano. As constelações do saber geográfico brasileiro representam diferentes correntes, influências, temas que formam a rede, desde o pensamento de Milton Santos até a valorização dos saberes populares e da luta dos povos tradicionais. Hoje, a geografia está mais viva do que nunca, discutindo temas como a crise ambiental, o racismo ambiental, a justiça territorial, o acesso à moradia e o direito à cidade. A geografia do século XXI é crítica, popular, engajada e não se escala diante das injustiças. E por fim, consideramos que O saber geográfico brasileiro é plural e carregado de histórias. Ele nasce do conflito, da resistência e da esperança. com este trabalho, deixamos nossa contribuição ao debate e reafirmamos: a geografia é uma ferramenta de transformação do mundo. Obrigado pela atenção de todos.